Olá, tudo bom? Aqui é o Léo WG do canal Léo WG Web. No vídeo de hoje eu irei fazer uma customização de módulo de forma a ficar neste formato aqui. É um estilo bem bacana, um estilo de apresentação de conteúdo que está sendo muito usado por aí e causa um impacto grande na visualização. Como vocês podem ver aqui, eu estou utilizando o Joomla, tá? E com o framework Gantry 5, mas a customização do módulo aqui independe de framework de template, tá? Você pode fazer aí o template que você quiser. A customização a gente vai fazer diretamente no módulo mesmo, né? Usando CSS puro. E o módulo que a gente vai utilizar é um módulo da Rocket Na verdade, é um componente do Rocket que gerencia gerenciador de módulos, bem semelhante ao WebKit, né? Que é um outro da Youtame, que é também um componente gerenciador de módulos. É um componente que você instala e ele, com o componente ele instala vários recursos de estilos de módulos. Né? E esse módulo que a gente vai utilizar é o Rocksprocket. Tá? Em mais específico, o módulo que a gente vai usar dentro desse componente é chamado de strips. E o strips a gente vai utilizar esse modelo aqui, ó, que é o modelo padrão. Então a gente vai transformar esse modelo nesse modelo, nessa forma de apresentação aqui. Ok? Então o que a gente vai fazer é baixar esse componente. Eu já baixei aqui e já instalei, né, que é muito simples a instalação, igual os outros componentes mesmo do Joomla. Componentes ou módulos, aqui no gerenciador de extensões, instalar. Já fiz a instalação e agora eu vou fazer com que ele apareça aqui para mim no meu template. Feita a instalação do componente, a gente vai fazer a configuração dos módulos, né, desse componente, que é um gerenciador de módulos. Então, a gente vai vir aqui nas extensões módulos. Esse componente ele não cria, né, o link aqui dentro da lista de componentes. Né? Ele simplesmente gera algumas instâncias de módulo. Então a gente vai vir aqui no gerenciador de módulos, vamos pedir um novo. E vamos procurar aqui o Rocksprocket Module. Ok? Vamos clicar nele. Beleza, ele abre essa janela aqui de configuração. Primeiramente a gente vai colocar o título do módulo. O slider mesmo. Eu já setei uma posição para esse módulo. Como eu estou usando o Gantry 5, eu setei uma posição lá no componente, lá no gerenciador do tema do Gantry. Né? Esse módulo vai se chamar Slider. Se você estiver usando um outro template, então você coloca a posição que você quiser aí. Não vou mostrar o título, vou deixar oculto. E aqui que você escolhe o tipo do módulo que você quer instalar. Né? Então eu vou colocar o strips, que a gente vai customizar esse módulo. Ok? Vou deixar aqui marcado de que você pode incluir vários tipos de conteúdo. Ele trabalha também com outros tipos de conteúdo. Para quem não sabe, esse componente também trabalha com o CBload. Tá? Se você quiser trabalhar esses módulos aqui dentro do conteúdo CBload, você consegue. Beleza, vou assinalar ele somente na página inicial. Então vou tirar aqui nenhum, vou colocar aqui, como eu estou usando o Hydrogen Theme, vou deixar somente na home. Aqui não precisa fazer nada. Continuar. Ok, aqui vem a segunda parte da configuração, onde eu vou setar a categoria que eu quero, a categoria de artigos que eu quero puxar para esse módulo, de forma que ele vai aparecer para mim lá no front-end. Então vamos ver aqui eu vou colocar a opção Category e vou puxar a única categoria que tem aqui no meu projeto é Site.
Então ele já puxou, já fiz alguns conteúdos padrões aqui, tá? De teste, para a gente adiantar. E que não precisa mexer. O tema vai ser o default mesmo, que é justamente o tema que a gente quer utilizar dentro desse módulo strips. Display limit. Aqui no caso é interessante a gente colocar. Nesse caso aqui pode deixar infinito mesmo, não tem problema. Aqui é quantas palavras vai aparecer a descrição. Eu vou deixar 20, tá bom? Strip HTML, não precisa mexer. Páginas por visualização. Então eu vou deixar 5. Itens por linha. Também vai ser 5. Não quero exibir navegação. Ocultar e não quero exibir paginação. Esse tipo de apresentação de conteúdo, ele não é interessante ter rolagem. Né? Não fica legal. Né? Então eu vou tirei justamente essa questão de navegação do módulo. Né? Eu quero ocultar isso aí. Isso também não vai interessar. Autoplay, strips article default, isso aqui não precisa mexer também. Ok, feita essa configuração, a gente pode salvar e fechar. Vamos conferir aqui se ele renderizou. Ok, dessa forma mesmo que eu queria a apresentação. Então, o normal dele é isso aqui. A gente vai transformar isso aqui nisso aqui. Ok? Então, vamos lá. Pode ser que esse vídeo fique um pouco longo, porque eu vou fazer a configuração na mão mesmo. Né? E se ele ficar muito longo, eu vou vai ter outras partes, né? Vai ter mais de um vídeo. O que a gente precisa fazer aqui para transformar isso aqui nisso aqui é o seguinte. O primeiro, ele pega 50% da página e o restante, cada bloquinho desse pega metade de 50%. Então o que eu tenho que fazer é o seguinte, colocar uma div, separar uma div do primeiro com o restante desses conteúdos aqui. E essa primeira div eu vou colocar ali 50% e essas outras eu vou colocar 25%, que é a metade de 50%, de forma que ela fique metade. Okay? Então é isso que eu tenho que fazer para conseguir esse resultado. E como o módulo ele não tem isso como padrão, né, então eu vou ter que mexer, né, na disposição, né, na estrutura HTML desse módulo. Então para mim fazer isso aí, eu vou ter que fazer um override. Por que eu vou ter que fazer um override? Porque se sair uma atualização desse componente, né, o do Rocksprocket, que gerencia esse módulo, eu não perco as minhas alterações. Então a gente vai fazer esse override. E o override do Rocksprocket ele é um pouco diferente dos módulos comuns do Joomla. Né? É o seguinte, nos módulos comuns, geralmente a gente copia, né, o módulo aqui da pasta modules, a pasta default e joga dentro dentro da pasta tema, dentro da pasta HTML do tema, né, aqui dentro. No Rocksprocket é um pouco diferente. Só para ressaltar, quem ainda não está assistindo o vídeo não sabe essa questão de customização de módulos, né, overrides de módulos, layouts alternativos, tem um vídeo que eu fiz explicando somente sobre isso, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Quem quiser saber um pouco mais sobre overrides pode conferir essa série de vídeos que eu fiz lá. Ok, então o Rocksprocket é um pouco diferente. Então, em vez de a gente colocar aqui dentro da pasta HTML, a gente vai criar uma pasta dentro da pasta tema chamada Rocksprocket. É o nome do componente. Rocksprocket. Ok. Dentro dessa pasta, a gente vai vir aqui no componentes, onde está o Rocksprocket. A gente vai criar uma pasta chamada Layouts.
A gente vai criar uma pasta chamada strips, que é o nome do módulo que a gente vai customizar. Strips. Dentro da pasta strips, a gente vai criar uma pasta chamada themes. E dentro da pasta themes, a gente vai pegar essa pasta default, que é justamente o layout que a gente vai customizar, e copiar, fazer uma cópia desse layout aqui para nossa pastinha de override. Themes. Paste. Ok. Feito isso, então a gente já tem um override desse módulo que a gente quer customizar. Então tudo que a gente fizer aqui não será perdido se caso a gente vier uma atualização nova, a gente fizer uma instalação de uma atualização nova desse componente. Ok? É o seguinte, esse módulo Hoxproct, né, esse módulo strips, ele vem com 3 arquivos para a gente customizar, que é o arquivo de CSS, onde a gente vai trabalhar. A gente tem um arquivo de item, que a gente vai trabalhar também, e esse arquivo index.php, que a gente não vai precisar mexer nele para fazer essa customização. Então a gente vai trabalhar somente com o arquivo item e o arquivo strips, que é onde a gente vai fazer a maior parte das configurações para deixar daquela forma lá. Primeiro a gente vai trabalhar aqui nesse item.php. Então o que a gente vai fazer aqui? Bom, para a gente conseguir aquele resultado, a gente tem que simular um grid com 2 colunas. Tá? E para a gente fazer essa simulação de grid de 2 colunas, a gente tem que fazer uma condição. Isso aqui esse LI, ele vem de um array, tá? E a gente tem que fazer o seguinte: a gente tem que fazer uma condicional pegando o primeiro item do array e colocando uma classe diferente dos outros itens que vier do array, certo? Então, para ficar um pouco mais claro, vamos fazer esse negócio na prática. É o seguinte, então aqui no item, esse link de item, não, né, index, né, .php, que eu falei que a gente não ia mexer, ele tem um for, vocês podem perceber, e uma index, recebendo 0, e ele está passando passando essa variável para dentro dessa função aqui, que é justamente a função que carrega o item.php aqui dentro da index. Tá? Então, esse arquivo item.php, ele reconhece essa variável index, certo? Que ela está sendo passada aqui como parâmetro dentro desse array aqui, que é uma função de carregamento de template, ok? Então a gente vai vir aqui no item.php e vamos fazer o seguinte: a gente tem que trabalhar os LIs. Então a gente vai vir aqui nesse LI e vamos colocar o seguinte: class igual vou abrir uma tag PHP, actual, vou fazer uma condicional literal index. Se index for igual a 0, então esse LI recebe uma classe. A gente vai chamar de size 50. Se não, esse LI vai receber a classe size 25. Ok? Beleza. Nesse arquivo item, é somente isso que a gente precisa fazer. A gente pode até fazer um teste aqui, carregar a página e ver como é que ver se ele deu efeito, né? Então esse primeiro aqui tem que receber a classe size 50.
Aqui não tem nenhum erro. Vamos verificar. Olha só. Então, o primeiro, ele recebeu o size 50. O restante recebeu o size 25. Com isso aqui, o restante agora é com CSS. Ok? Vou deixar a configuração CSS para o segundo vídeo.